Bom dia, Gramado! Bom dia, Brasil! Paulo Luciani aqui para mais um dia de projeto Viva Feliz. Esse projeto que é para ensinar as pessoas a se darem melhor consigo mesmas, com seus relacionamentos, com a sua vida, a se sentirem melhor. Trazer uma luz para essa bagunça, para essa confusão que é a mente humana, né, pessoal? Hoje, acompanhado de um mate, porque tá bem friozinho aqui em Gramado. E o assunto de hoje vai interessar muita gente, eu acho. Porque hoje a gente vai falar de procrastinação. Então, vá deixando já a sua dúvida, a sua pergunta, dizendo se você tem procrastinado, qual é a sua dificuldade com isso, o que você precisa fazer, o que você quer fazer, mas não tá fácil fazer. O que você não tá conseguindo botar para andar na sua vida. O que tá faltando para você chegar lá, num estado de paz, de bem-estar consigo mesmo, de perceber, de sentir a vida de um jeito mais intenso, mais verdadeiro. Ai, tá bom esse mate, viu? Mas então, pessoal, falando sobre procrastinação, o que acontece com as pessoas? Que elas projetam alguma coisa, elas têm sonhos, têm ideais, têm objetivos na vida, porém, elas não fazem aquilo que elas sabem que precisa ser feito. Às vezes, a pessoa tem já um plano, um objetivo, né? Opa, bom dia, maninho! Seja bem-vindo aí à nossa live hoje falando sobre procrastinação. E se tem alguma dúvida, se você se sente um procrastinador, enfim. Oi, bom dia, minha amiga Débora. Eu não sei se é Débora ou se é Vivi, eu acho que é Débora hoje mesmo. Bem-vinda, Débora. Hoje o assunto é bem interessante, hoje é procrastinação. E aproveitar para fazer o merchan aqui do nosso Espaço Cuidar ali em Canela, onde, graças a Deus, eu fui muito bem acolhido para fazer o meu trabalho, fazer os meus atendimentos. É um espaço maravilhoso, pessoal. A Débora, que é a proprietária lá do espaço, uma pessoa incrível, que, enfim, tem feito um trabalho muito bom. É a Débora. Profissionais bastante engajados, bastante competentes, para melhorar de verdade a sua vida, o seu mindset, o seu jeito de pensar, a sua filosofia, sua vida espiritual, saúde, corpo, mente, está tudo envolvido. A gente precisa parar de viver uma ilusão de que há só uma parte que a gente precisa cuidar. Não, tem muita coisa que a gente precisa cuidar na vida. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, tem que cuidar da alma. E quando você cuida de tudo isso, então sim, você se torna um ser humano completo, um ser humano muito mais pronto para receber, para desfrutar das bênçãos que Deus está despejando por cada um de nós. Então, vá lá conhecer o Espaço Cuidar em Canela, ali no fundo do Colégio Marista, ali na região central, perto da Igreja de Pedra. Quem estiver assistindo, vai lá prestigiar, conhecer e ver o que a gente tem lá para oferecer. Psicologia, fisioterapia, hipnoterapia. Eu esqueço a área que a Débora está atendendo agora, mas é um negócio para realinhar a mente, corpo, espírito, para encontrar propósito. Depois, um dia a gente vai chamar a Débora para participar com a gente da live aqui, viu, Débora? De que você estiver animada aí, a gente entra junto para conversar, para bater papo. E vamos lá. O assunto hoje é procrastinação. O que acontece? Muitas vezes a pessoa tem já um objetivo, ela tem um sonho, ela sabe o que ela quer, mas ao mesmo tempo ela não faz aquilo que ela precisa fazer. Ela fica adiando, a mente dela fica encontrando um artifício, um caminho para tirar ela de lá. Né? O dito sabotador. Eu já falei aqui que eu não gosto muito desse nome, mas não é o tema dessa live. Que na prática é uma sabotagem. A mente encontra uma forma de tirar você dali. Você não encontra a energia suficiente, o desejo suficiente, a vontade suficiente. Por isso a gente fala às vezes de força de vontade, né?
É quando você tem a vontade, mas não tem a força de vontade para fazer o que você quer, para fazer aquilo que você precisa. E isso faz toda a diferença. Agora, o que acontece? Você vai perceber que esse fenômeno de procrastinar, de deixar para amanhã, de deixar para depois, ele acontece com muita gente, né? Mas mesmo com aquela pessoa que isso acontece com frequência, ela não procrastina tudo. Perceba que tem coisas que você faz de maneira espontânea, de maneira automática. Onde que reside o problema? Muitas vezes está na consciência, né? Por quê? Porque aquilo que é do inconsciente é onde que está o poder da ação. Veja uma pessoa que tem uma fobia, por exemplo. O esforço que ela faz para manter aquele padrão que ela inconscientemente ela reproduz no dia a dia, né? Ela tem um elevador, suponha uma pessoa que tem claustrofobia. Tem um elevador ali para ela subir no prédio. Vai facilitar a vida dela. Às vezes são 10 lances de escada para subir. E a pessoa que tem claustrofobia, olha o tamanho do esforço dela. Ela vai pela escada. Mais tempo, mais esforço para chegar no objetivo. Por quê? Porque a mente dela não aceita ela entrar no elevador, ela andar no elevador, subir no elevador. O que isso faz a gente compreender? Que tem uma parte dela que não liga para o tamanho do esforço. Tem uma parte dela que não se importa. Tipo, subir 10 lances de escada para mim tá ok, tá tranquilo. Ah, mas é mais trabalhoso, é mais difícil, é mais demorado. É. Mas a mente inconsciente faz ela se sentir muito mais à vontade, ter muito mais ânimo, muito mais coragem para fazer aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais complicado, que é mais trabalhoso, do que entrar no elevador. Ela quer fugir daquilo. Aí agora, o que você vai encontrar por trás? Algum trauma. E esse trauma ele pode ter surgido de várias formas, viu, pessoal? Às vezes a pessoa passou por uma experiência que traumatizou ela. Às vezes é outra coisa. Ela ouviu alguém falando que ficou preso no elevador e tudo, pronto, criou medo. Enfim, tem várias formas. Exato, né? Ela busca um conforto. Então, o que rola? Deixa eu tomar mais uma tiquezinha aqui. Então, a mente às vezes está disposta a fazer um esforço maior. Só que quem que está determinando isso? É a mente inconsciente da pessoa. Certo? É a mente inconsciente. Ela age, o comportamento não é muito racional. Só que quando a gente pensa que a ação, que o poder da ação está na consciência, é aí onde está o nosso engano. Porque o poder da ação, ele está muito mais na mente inconsciente. Tem um fenômeno, por exemplo, chamado arco reflexo, assim, ou quando criança teve experiência e nem lembra exato, né? Ou às vezes até no nascimento ela traumatizou, né? Enrolou o cordão umbilical ali, ou tem, acho que é fórceps que chama, né? Quando tira a ferro a criança, né? Não tem passagem. Alguma experiência até no nascimento ali pode já gerar o trauma e ela não vai ter consciência disso, só vai perceber o fenômeno acontecendo, a sensação que toma ela na hora de entrar num lugar fechado, né? Impede ela de estar ali, ela entra em desespero, entra em pânico e quebra tudo na frente, mas sai. Então, o que acontece? A mente consciente, ela tem uma importância na nossa vida. É lógico, é uma inteligência, né? Verdade, pode ser antes, pode ser intrauterina e, para quem acredita em vidas passadas, pode ser que traz um trauma de outra vida também, vai saber. Quem tem certezas? Mas enfim, o que acontece? Quando você percebe que tem algo que você quer fazer conscientemente, mas que a ação não acontece, que o teu corpo, a tua ação, não, o movimento de fato, não segue naquela direção,
isso daí você tem que olhar para isso não como procrastinação. Embora pareça, embora até seja. Mas olhando mais a fundo, você vai entender que há outras causas, há outras situações, há um entendimento inconsciente que você ainda não percebeu em relação ao fenômeno. E é aí onde que está a transformação que você busca. Aquilo que você deseja fazer reside lá. Porque a decisão consciente, ela tem um poder, como eu disse, é uma inteligência, mas tem muita coisa que a tua consciência, ela é muito mais limitada do que a tua mente inconsciente. E principalmente quando diz respeito à ação. Uma ação consciente, ela é muito mais pesada de se fazer. Né? Pensa uma pessoa que ela quer abandonar um vício. Conscientemente ela deseja. Né? Não vou mais fazer isso. Qualquer vício. Até um vício de amor, né? Aquela pessoa que tem dependência emocional. Ela acaba vivendo numa luta consciente versus inconsciente. A decisão da consciência, o pensamento da consciência é um. Não vou fazer mais isso. Vou fazer aquilo. Mas essa decisão ela não chegou profundamente na mente inconsciente. E aí a coisa não vai funcionar. Porque é lá, na mente inconsciente, que mora a nossa força. Que mora o nosso poder de ação. A ação está lá. E como eu estava dizendo sobre o arco reflexo, é algo que é entendido pela ciência. Suponha que essa superfície onde eu estou colocando a mão aqui, ela está muito quente e eu não sabia. Eu venho e toco. Quando eu toco, antes da minha consciência entender o processo, uma ação de proteção já aconteceu. Né? Quando você encosta em alguma coisa quente, é automático, você pula. Você está passando num caminho ali, numa mata, aí daqui a pouco você pisa numa galha lá que teve uma certa semelhança com a cobra. Você já pula antes de ter consciência, ou seja, porque o que seria uma coisa consciente, uma ação consciente? É uma cobra, não é uma cobra? Deixa eu ver direitinho, deixa eu averiguar. Aí, se fosse uma cobra, você já tinha sido picado também, né? Mas entenda que a mente inconsciente, ela simplesmente assume o papel do comportamento, ela assume a ação antes que você tenha consciência daquilo. Quer ver mais coisa? A respiração. Ó. Você pode controlar a respiração conscientemente. Eu posso respirar mais rápido, posso prender, posso respirar mais devagar. Com a minha consciência controlando a respiração. Sim, é possível controlar a respiração com a mente consciente. Mas você não faz isso o tempo todo. Alguma coisa no seu dia vai te distrair ou vai requerer a sua ação consciente e a ação consciente ela é limitada. Ela não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Na hora que a mente consciente se distrair com algo, a mente inconsciente vai fazer o corpo respirar. E vai ser automático. Aquilo vai acontecer, detalhe, num ritmo e numa forma necessária para o corpo de acordo com a atividade que está fazendo. Se você corre, por exemplo, você não precisa pensar em acelerar sua respiração. É automático. A própria mente inconsciente já regula frequência cardíaca, frequência respiratória, quantas respirações. É um monte de cálculo matemático, mas ela vai lá e faz com perfeição. Então, o que acontece? Como a gente para de procrastinar? Desculpa. Como a gente faz para não procrastinar mais? Para mudar nossos comportamentos? Para ter uma ação mais dinâmica, mais no sentido daquilo que a gente quer, daquilo que a gente escolheu. Primeiro ponto, parar de mentir. Esse é uma coisa que vocês vão ver falando sempre aqui. A gente precisa parar de mentir para nós mesmos. Você precisa colocar para sua mente inconsciente informações que são reais. Porque a mente inconsciente, para ela você não mente. Você quer ter um exemplo? Olha para linguagem corporal, por exemplo. Por que hoje
Tem muitos estudos sobre linguagem corporal, microexpressões, né? Estudos científicos sobre isso, está cada vez maior. Por que às vezes a boca mente, a palavra mente, mas o corpo não mente? Porque a linguagem corporal, ela é inconsciente. Para vocês terem ideia, a nossa comunicação, a gente pensa que é feita por palavras. Estudos apontam que apenas 3% da nossa comunicação é palavra. Olha que louco, 3%. E isso é tão verdade que se eu virar para você e falar assim: você não veio a minha live assistir, eu vou te matar, viu? O meu semblante, a palavra foi terrível, a palavra foi: eu vou te matar. Olha que peso, olha que negócio absurdo. Só que o meu semblante, sorridente, relaxado, não demonstra agressividade. O meu tom de voz também não demonstra agressividade. Então, a pessoa não se sente ameaçada, embora foi falado em matar alguém. Por outro lado, se eu mudo agora a palavra, eu vou te dar um abraço, viu? Eu vou te dar um abraço. Já mudou. Tá falando um abraço. Mas a expressão corporal, né? As microexpressões do rosto, o tom de voz, já inspirou ameaça. Então a gente faz o que nessa hora? A gente despreza completamente a linguagem falada. Simplesmente despreza. Deixa pra lá. Ou seja, só 3% é a palavra. O restante da sua comunicação, 40% é o tom da sua voz. Outra parte, microexpressões, postura do corpo, tudo isso está comunicando. Então você vive a todo instante com a tua mente inconsciente operando, agindo, fazendo coisas muito além da consciência. E você nem sequer se dá conta. Você nem sequer se dá conta. E aí é onde que está o problema. A pessoa está procrastinando, mas ela não está entendendo de fato o motivo daquilo e ela quer resolver isso com a consciência. Ela pensa que a consciência dela é quem vai resolver o problema. A inteligência consciente, racional é maravilhosa, pessoal. É maravilhosa. Ela nos ajuda em muito. Inclusive, para você estar assistindo essa live e estar compreendendo o que está sendo falado, compreendendo as instruções, as informações que eu estou passando para você aqui, é necessário que a sua consciência esteja atenta, que tenha uma decisão de parar aqui para assistir. Enfim, tem uma série de coisas acontecendo para você compreender. Então, não é descartar a consciência. Por outro lado, é eleger a consciência como a sua principal inteligência. A sua consciência não é a sua principal inteligência. Entenda que o seu corpo foi gerado através de uma inteligência não consciente. Você escolheu que célula ia virar a célula-tronco, né? Essa é a ciência que diz. Eu não sou perito em genética. Mas a célula-tronco, por exemplo, o corpo produz a célula-tronco, é uma célula que serve como se servisse de matéria-prima para qualquer outra célula. Tipo, a célula-tronco, ela pode virar uma célula de osso, ela pode virar uma célula de cabelo, ela pode virar qualquer outra célula do corpo. Quem decide? Como que isso é feito quando o bebê está sendo gerado? As células vão se multiplicando, e elas sabem qual célula vai se transformar. Olha o tamanho dessa inteligência. Quem é que sabe como é que o osso do bebê, né? Jesus perguntou isso para você. Como é que o osso é formado lá dentro da barriga da mãe? Como é que a célula sabe disso? Então há uma inteligência muito maior do que a consciente. A sua consciência levou anos para se desenvolver. Você olha para uma criança bem pequena e você vai perceber que a inteligência consciente dela é praticamente inexistente. Ela é só inconsciente. E ao passar dos anos, aí sim vai desenvolvendo. Então, entenda que enquanto você não conquista a sua inteligência inconsciente para o processo que você quer, para guiar a sua ação, o seu comportamento na direção que você deseja, aquelas coisas não vão acontecer. E aí diz respeito a qualquer coisa.
né? Não é também alucinar que, então entendi, pronto, entreguei para minha mente inconsciente, resolveu para mim e agora vai acontecer um milagre na minha vida do dia para a noite. Não, é passo a passo. As coisas são construídas. Se você quer uma manga, né? Você pode ir no mercado ali comprar e tal, mas tipo assim, a realidade, para a manga existir, né? A fruta, manga, para ela existir, não precisa de nada além de semente, terra, água, sol. Você não precisa pensar na manga de fato. Você precisa criar um ambiente. Se o ambiente for favorável, a manga naturalmente vai brotar uma folhinha, uma árvore, vai crescer e vai produzir o fruto. Basta um ambiente adequado existir. A partir do momento que o ambiente adequado existe, todo o resto automaticamente segue aquela direção, a natureza, e produz o fruto. O que você precisa para parar de procrastinar? O que você precisa para atingir os seus objetivos na vida? Seja qual for. Seja ter mais conhecimento, seja se espiritualizar mais, seja ter um relacionamento, ter uma vida financeira mais equilibrada, mais organizada, ganhar mais dinheiro, realizar qualquer sonho, emagrecer, cuidar mais da saúde. Porque você vai perceber, todas essas coisas as pessoas sabem o que precisa fazer. Todo mundo sabe. Emagrecer, por exemplo. Eu nunca encontrei uma pessoa que não sabia o que precisava fazer. Todo mundo sabe. Alimentação balanceada e atividade física. Pronto. Né? Exatamente. Tudo passa por um processo de autoconhecimento. Se você dirige e você tem um carro e está acostumado a dirigir o seu próprio carro, aí um dia você vai dirigir um carro de outra pessoa, é carro também, mas vai ter diferença, você conhece melhor o seu carro. Dirigir o carro do outro vai ser um pouco mais complicado, por quê? Porque você não conhece. Então dirigir a própria vida, você acha que não precisa se conhecer? A pessoa convive com ela todo o tempo, mas ela não se conhece, ela não sabe como ela funciona. Ela não sabe várias coisas, vários recursos que já estão dentro dela e ela nem sequer usa. E daí é que surgem os problemas. Então a pessoa sabe o que precisa fazer. Ela tem consciência do que ela precisa fazer. Mas ela não faz. Por quê? Porque apesar de ela ter noção racional sobre a questão, e isso vivemos no automático, a mente inconsciente, ela que é esse piloto automático. E aí se você não programa a sua mente inconsciente do jeito certo, se você não deixa a sua mente inconsciente compreender de fato para onde quer ir e o motivo, né? A gente fala muito hoje em motivação, é o motivo para a ação. Qual é o motivo? Qual é o motivo? E aí a pessoa começa a comprar ilusões. Ela começa a comprar ilusões. E aceitar essas ilusões como verdade, mas só de maneira consciente. Só de maneira consciente. Enquanto isso não chega até a mente inconsciente, enquanto a sua mente inconsciente não se envolve no processo para ela ter o poder de ação, dificilmente você vai chegar lá. É muito complicado isso. Então, quando a procrastinação está acontecendo, quando tem uma coisa que você quer e tem uma parte sua que te trava ali para você não fazer o que você precisa, não é a consciência que vai resolver isso, pessoal. Não é a sua razão, a sua inteligência inconsciente que vai, de fato, trazer a solução. A solução, não. Agora, ela participa do processo. Ela participa do processo como? Buscando conhecimento, olhando para as diferenças. Opa, isso aqui já foi feito e não funcionou. O que eu vou fazer agora de diferente? Para se envolver no autoconhecimento, para fazer um curso, para ler um livro. A busca vem dela.
Quando há um despertar da consciência, é isso que acontece. Esse é o despertar da consciência, na minha opinião. É quando a sua consciência acorda para entender que ela não tem a solução do problema. O que eu digo para os meus clientes? Quando chega uma pessoa lá com a fobia, com a depressão, com uma ansiedade, com uma insônia, todos esses casos eu já trabalhei, disfunções sexuais, impotência, anorgasmia, toque, compulsão, todas essas coisas acontecem. E o que acontece? O que muda? O que eu faço? O que eu entendo quando essa pessoa chega lá? A primeira coisa que eu entendo é que ela já esgotou, olha bem isso. Eu entendo primeiramente que a pessoa já esgotou as suas alternativas conscientes. Tudo que a consciência dela podia fazer para resolver o problema, ela já fez. E não resolveu, não está na consciência. Porque se tivesse, ela não estava lá, ela já tinha resolvido, ela não precisava de mim. Quando eu sei que ela entrou no meu consultório para buscar ajuda, para superar uma timidez, para superar uma depressão, para superar um trauma, a primeira informação que eu já tenho, ela não precisa me dizer. O pepino, o problema, está na mente inconsciente dela. Porque, imagina só, a pessoa que tem claustrofobia, como a gente já falou aqui, ela entra num estado de pânico tão grande que ela não consegue, incapacita ela. Incapacita de verdade. Conversa com a pessoa que tem uma fobia para você ver. Para você é simples. É só entrar no elevador. E quando você fala, isso é pior ainda, viu, gente? Você virar para uma pessoa que tem uma fobia e querer racionalizar a fobia dela, você deixa ela mais chateada. Ela vai ficar, se sentir pior e não vai resolver o problema. Justamente por quê? Porque a razão dela, a consciência dela, sabe que é aquele medo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma vez eu trabalhei com uma mulher que ela tinha fobia de galinha. Quando ela tinha ali por volta de, 3 aninhos de idade, ela viu uma galinha cheia de pintinho, achou aquele pintinho bonitinho e foi tocar nos pintinhos. A galinha, quem já viu uma galinha, né, defendendo seus pintinhos, sabe o quanto ela pode ser violenta. A galinha investiu nela com bastante agressividade. Ela fugiu. E faz sentido, né? Uma criança de 2, 3 anos diante de uma galinha, ela é indefesa, há um risco mesmo. Ela pode se ferir muito. Ela não tem muita capacidade de se defender. Só que aí o que acontece? O contexto mudou. Passaram-se os anos, quando ela esteve no meu consultório, ela já estava com 38 anos de idade. E foi engraçado porque quando ela chegou, a primeira coisa que ela me disse foi: eu tô aqui, mas eu não sou maluca. Aí eu disse: mas por que eu acharia que você é maluca? Ela falou: porque eu tô aqui para tratar a fobia de galinha. Olha, ela mesma achava que aquilo que acontecia com ela era uma maluquice. Porque a razão dela não conseguia entender o fenômeno. A consciência dela sabia com todas as forças dela que ela tinha total capacidade de enfrentar uma galinha sem risco. Ela sabia, ela tinha consciência de que a galinha não representava mais nenhum mal para ela, nenhum perigo. Ela estava totalmente segura agora, uma mulher formada, saudável, com 38 anos de idade, completamente capaz de enfrentar uma galinha sem o mínimo risco para ela. Ela tinha isso na consciência. Você acha que não tinha? Você acha que a pessoa que tem fobia de altura, que tem claustrofobia, você acha que essas pessoas não sabem que o medo delas é irracional? Ela sabe. Ela sabe que é irracional. Por outro lado, a questão não está na consciência, pessoal. A questão está na mente inconsciente. É onde estão as suas memórias, é onde estão as suas emoções, é onde estão os seus comportamentos automáticos. E a partir do momento que você trabalha onde está o problema, aí você encontra a solução. Aí você altera o processo inconsciente, porque a razão dela, a consciência dela já sabia que ela podia enfrentar uma galinha, que não tinha perigo, que estava tudo bem. Quem é que não sabia? Quem é que não estava fazendo parte do processo? A mente inconsciente. Então, quando ela chegava diante de uma galinha, quem era que tinha o poder da ação? A mente inconsciente dela. Então, a mente inconsciente dela tomava o poder e o controle do corpo para ela fugir desesperadamente, baseado naquele trauma, naquela memória.
acontecida lá na infância. A partir do momento que a gente ressignificou o trauma, que a gente levou a informação para a mente inconsciente do jeito certo e fez a mente inconsciente dela se envolver no processo, a fobia desapareceu. Desapareceu. Eu já vi isso acontecer várias e várias vezes. Fobias de coisas que aparentemente são ridículas, de lagartixa. Tem fobia de tudo que é coisa, gente. De tudo que é coisa. Porque a questão é inconsciente, não é racional. Então a procrastinação, ela também não é racional. Ninguém fica adiando as coisas que ela quer fazer racionalmente. A consciência fica ali martelando, brigando consigo mesma, mas ela não consegue ir. Ela não consegue chegar lá. Por quê? Porque a mente inconsciente dela ainda não se envolveu com o processo. Então, como a gente resolve isso? Como a gente faz a nossa mente inconsciente trabalhar ao nosso favor? Como a gente faz para deixar de procrastinar? A gente precisa de, primeiro, ir com a verdade para a mente inconsciente. Porque, como eu disse, não dá para enganar. A mente inconsciente não mente. E nem engole as mentiras. Sabe quando alguém está mentindo para você e que lá no fundo tem uma coisinha, a tua intuição, né, tá ali. Não tô acreditando nisso, não tô aceitando isso como verdade, não. É isso. Isso que acontece com os outros, acontece quando você está usando a consciência para falar com a sua mente inconsciente também. Naquele diálogo interno que você fica tendo lá dentro da sua cabeça, muitas vezes você está tentando inspirar e motivar sua mente inconsciente para fazer algo, mas você está tentando fazer com mentira. Você está tentando enganar, iludir a sua mente inconsciente. E as coisas não funcionam assim. Então você vai perceber que o comportamento de procrastinar, ele tem outras coisas que estão ligadas. O que mais que você está procrastinando? Às vezes é uma das perguntas que vai já te trazer uma luz para isso. Porque, suponha, que a pessoa cria uma ideia, sei lá, vida financeira, né? Quando eu tiver R$1 milhão na conta, eu vou estar muito feliz, é o meu objetivo, eu vou conseguir ajudar meus parentes, eu vou conseguir me ajudar, vou conseguir tratar mais da saúde. Quando eu chegar lá, a vida vai de fato acontecer. Ou quando eu me formar na faculdade, quando eu tiver aquele curso, quando eu tiver aquele carro, qualquer coisa. Quando isso acontecer, então eu vou me sentir assim, eu vou viver assim. O problema é que isso já é uma mentira. Oi, Vivi! Bem-vinda, minha querida. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, a pessoa começa a criar uma ilusão e ela acredita que ela vai enganar a mente inconsciente dela. A mente inconsciente sua, gente, ela sabe sobre você muito mais do que você imagina. Bom dia! Muito bem-vinda. Ela sabe muito mais de você do que você mesmo. Ela te conhece de verdade. Quem precisa conhecer quem é a consciência conhecer quem é a mente inconsciente. Conhecer o poder que a mente inconsciente tem. Conhecer a maneira de inspirar e motivar a mente inconsciente para aquilo que você quer. Através da verdade. Porque aí começa a procrastinação, né? Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Tá, você criou essa ilusão. Mas o que acontece? Você está dizendo para sua mente inconsciente, quando eu tiver tal carro, quando eu tiver tal condição financeira, quando eu tiver um namorado, quando eu tiver uma namorada, aí a vida vai valer a pena. Olha que coisa louca. Eu atendi um dia uma mulher no meu consultório. Ela tinha por volta de 28 anos de idade, era uma médica, muito bem sucedida, linda, diga-se de passagem, fisicamente. A pele dela é uma coisa incrível, o cabelo, o corpo, uma mulher linda, inteligente, super atraente. E adivinha o que ela estava sofrendo? O sofrimento dela é porque não tinha um marido ou um namorado. Os relacionamentos dela não davam certo. E olha a frase que ela me disse. A vida das minhas colegas andou. Aconteceu, elas têm família, filho. Ou seja, olha como ela se comparava com os outros. Olha
o critério que ela usava para dizer se a vida dela era bem sucedida ou não. E ela desprezava o curso que ela fez, os pacientes que ela já ajudou, tudo que ela construiu, tudo que ela fez na vida dela, ela desprezava. Por quê? Porque não tem marido, porque não tem filho. Carmelita, muito bem-vinda à nossa live também. O assunto hoje é procrastinação. Se tiver alguma dúvida, pode escrever que a gente está lendo os comentários e vamos abordar aqui o tema específico segundo o teu interesse, a tua curiosidade, a tua necessidade também. Então, olha que louco. A pergunta que eu fiz para ela: essas pessoas que você diz que a vida deu certo, elas estão muito mais felizes que você, os relacionamentos delas estão muito bons, tá tudo legal? Não, elas reclamam dos maridos, dos filhos, dos problemas. Eu falei, então, gente, é uma ilusão que você cria. É só uma imaginação. É uma regra que você põe na sua cabeça que o mundo tem que funcionar daquele jeito. A vida dá certo quando você atingir tal meta. E aí você adia sempre o sentir, o viver. Por quê? Porque a tua regra não deu certo. E aí você se frustra, né? Não tá do jeito que eu pensei, que eu planejei. Então tá horrível. Não, às vezes o bom da vida é não dar certo o que você pensou. Quantas coisas você desejou e planejou na vida que se você tivesse conquistado, se tivesse feito, era justamente o maior problema que você estava vivendo hoje. Então, ela que criou uma ilusão, né? Ela estava procrastinando, na verdade, a própria felicidade. E é aqui que eu quero entrar. Quando você está procrastinando o ir para a academia, procrastinando fazer a dieta, procrastinando trabalhar mais, procrastinando ler um livro, fazer um curso, procrastinando qualquer coisa que você acredita que vai melhorar a sua vida, o motivo real você ainda não olhou, você ainda não enxergou. Você não percebeu que, na verdade, você está procrastinando muitas outras coisas que dependem de você, que dependem da sua ação. Você está procrastinando coisas simples. Olha o que aconteceu isso agora, a minha própria experiência. Eu procrastinei a minha felicidade com os meus filhos. Às vezes por causa de quê? Por causa de situação financeira. Chegava um domingo de manhã, eles não estavam na escola, eles tinham tempo, eu tinha tempo. Mas aí, às vezes eu não tinha uma situação financeira naquele momento para levar eles para um parque, para levar num lugar legal e tal, que exigia dinheiro. E aí, então, eu vou ter felicidade quando eu tiver grana para passear, para levar meus filhos para os lugares e tudo. Mentira! Você está se enganando porque uma coisa não depende da outra. Eu podia ter momentos incríveis. Quantas vezes na infância a gente perdeu horas batendo papo com alguém, conversando e se divertiu a beça sem gastar nenhum real. Um abraço é de graça, um beijo é de graça. Uma conversa agradável é de graça. Mas quando a regra é aquela que você não tem, adivinha? Como você vai conquistar? Então você está procrastinando as coisas já agora. E você pensa que está procrastinando é só a sua ação naquela direção. O que é uma meta de todo mundo? O que é um desejo de todo mundo? Não é ser feliz? Não é estar bem? Não é estar inspirado? Não é estar alegre? Não é sorrir mais? É claro, todo mundo tem essa meta. Mas ele está procrastinando a felicidade com base em uma mentira. Quando eu tiver isso, quando eu conquistar, quando eu chegar lá, aí eu vou ser feliz. Aí eu procrastino e é por isso que eu não estou feliz. Não, é porque você não está sendo feliz agora. Se você não consegue dar atenção para os seus filhos quando você não tem dinheiro, você não consegue curtir a presença deles, você acredita mesmo que quando você tiver, você vai? Será que não é uma mentira que você está contando e se iludindo? A motivação é um motivo para ação, não é? A gente já falou aqui. Qual é o motivo que você está dando para sua mente para chegar lá? É uma mentira, então. Né? É uma mentira. Então, procrastinar diz respeito à maneira de se motivar, às mentiras ou verdades que você está contando para sua mente inconsciente. A partir do momento que você deixa isso claro, por motivos reais, as coisas começam a acontecer.
Você não precisa de ficar lá no esforço, fazendo acontecer. Voltando à metáfora, né, ao exemplo da planta, da fruta. Você precisa, para que uma fruta produza, criar um ambiente adequado para que aquilo aconteça. Esse é o papel. Quem de nós pode fazer um broto nascer numa árvore, gente? Todos. Todos nós podemos fazer um broto nascer na árvore. Como? Criando uma condição favorável para aquilo. Não é? Se tem uma terra boa, adubada, se tem água, tem sol, tem todas essas coisas que a gente já entende que são necessárias para que uma árvore cresça e produza, e floresça e frutifique. Quando você cria o ambiente, naturalmente a fruta vai surgir. O processo é natural, é a natureza que faz. Você só vai controlar o ambiente que favorece aquele acontecimento. Para você florescer, para você frutificar, o papel da sua consciência é criar um ambiente favorável, adequado. O que está faltando? Se a minha goiabeira não está produzindo goiaba, eu preciso entender o que está faltando. Está faltando água? Está faltando sol? Será que está faltando um fertilizante? Será que o solo é que está muito fraco e por isso que ela não está produzindo? Não é? É o jeito óbvio de pensar. A partir do momento que você resolve aquela questão, é natural ela produzir. É natural ela ter sucesso. Então por que você não está produzindo o que você quer? Porque você não está chegando onde você deseja chegar. Porque os seus sonhos, as suas metas não estão acontecendo. Não é só uma questão consciente. Tem algo lá no seu inconsciente que está faltando. E se 1% de você, apenas 1% de você, não estiver engajado no processo, como que isso vai acontecer? Como que isso vai dar certo? Não vai. São vários detalhes, né, que faz a planta produzir. Não é só água. Não é só sol. Não é só a terra. É uma junção, é uma união de tudo isso. Quando você reúne tudo o que é necessário, todos os ingredientes da receita, o resultado aparece. É inevitável. Então, se você reunir os ingredientes que você precisa na sua mente inconsciente, a emoção correta, a meta correta, o motivo correto, inevitavelmente, ouça bem isso, inevitavelmente você vai chegar no seu sonho, você vai chegar no lugar que você deseja, a partir do momento que você reunir dentro de você o ambiente adequado, as coisas que você precisa para a sua ação inconsciente, para o seu comportamento inconsciente tomar a frente e fazer. Porque quando a mente inconsciente resolve agir, pessoal, ela é imparável. Ela é imparável. Outro dia eu vi um vídeo de uma mulher, meme, né? Mas serve de exemplo. A vida é tragédia e comédia. Tinha uma mulher no hospital e ela estava andando com a mão nas costas, assim, com bastante dificuldade, sentindo muita dor, se arrastando. E aí, olha o que aconteceu. Acho que perto do hospital ali, não sei como, um boi louco, desgovernado, entrou no hospital. Quando aquela mulher viu um boi vindo para cima dela, para onde que foi a dor? Para onde que foi a dificuldade de locomoção dela? Desapareceu. Porque a mente inconsciente dela falou o quê? Aqui ou eu me protejo ou eu morro. Ela saiu feita uma bailarina, andando com leveza e com velocidade incrível. A dor tudo desapareceu e ela ainda que vem depois mais dor. Mas a ação dela naquele momento foi muito poderosa. Foi com muita força, foi com muita energia. Porque agora ela tinha um motivo real. Ela tinha um motivo. Ou eu me desdobro aqui, ou eu esqueço a minha dor,
Ou eu esqueço a minha dificuldade de me locomover e saio correndo rápido, ou eu morro. Não tinha alternativa. Então, quando a sua mente inconsciente, quando ela compra a ideia, quando a sua mente inconsciente se engaja no processo, quando ela se envolve de verdade, ela se torna imparável, pessoal. A mente inconsciente se torna imparável. O que parecia ser obstáculo não é mais obstáculo. Os culpados que você encontrava, os motivos que você olhava para dizer, é por isso que eu não consegui, eles se tornam minúsculos, eles se tornam insignificantes, porque você vai ser tomado de uma força, de uma energia e de um poder de ação, que vai transformar a sua vida, que vai transformar os seus resultados, que vai criar aquilo que parecia incriável, que vai tornar possível aquilo que parecia impossível. Porque a coisa vai vir de dentro, vai brotar de dentro de você, a sua ação, o seu poder. E quando isso vem assim, quando vem lá de dentro, a energia, a força que vem, é Deus. É poderosa, é indestrutível, é ilimitada. Veja uma mãe para salvar um filho para você ver. A força que ela tem, a energia que ela tem. Mesmo aquela pessoa mais apática, mesmo aquela pessoa mais morninha, quando ela tem um filho, eu vivi isso, né? A minha ex, para ela levantar da cama, ela era trabalhadora, esforçada e tudo, mas no momento do sono, gente de Deus, era difícil. Na hora que ela estava apagadona, dormindo ali, para ela agir era complicado. Depois que a gente teve um filho, meu Deus do céu, o menino dava um barulho que eu nem ouvia. Quando eu olhava, ela já tinha dado um salto mortal da cama, levantado e já estava lá em cima. Então, entenda isso, acredita nisso, tem uma força muito poderosa que te move. Tem uma energia dentro de você, que quando ela se dispõe em uma direção, quando ela se dispõe a fazer algo, aquilo tem que ser feito. Aquilo vai acontecer. Eu digo assim, quando a tua mente inconsciente fala, é pra ali e eu vou, ninguém segura. Só se matar. Se não matar, vai. Mas as pessoas não estão conseguindo despertar essa força nelas. E o motivo, eu volto a dizer, é a mentira que ela conta para si mesma. É o personagem que ela quer continuar vivendo. Enquanto ela fica vivendo o personagem, enquanto ela fica vivendo o seu próprio personagem, ela não vai ter ação. Ela não vai ter poder de ação. Ela não vai ter energia necessária para se levantar e ir lá fazer. Mas quando os motivos são reais, quando a coisa vem de dentro para fora, uma transformação na vida é inevitável. É inevitável. E para que isso aconteça, você precisa usar todos os seus recursos ao seu favor. Você sofreu na vida? Muito bem. Muito bem. Esse sofrimento que você passou é o que você está precisando usar. Você está com raiva? Você tem ódio aí dentro de você? Muito bem, todo mundo tem. Chateação, ódio, frustração, tristeza, dor. Todo mundo tem isso. Só que o efeito disso nas pessoas é diferente. Algumas se paralisam pelo medo. Algumas se paralisam pela tristeza. Algumas se paralisam por causa dos seus traumas. E isso é inevitável. Essa parte da vida você não escolheu e não decidiu. Mas por que nem todos que passam as mesmas coisas ou coisas semelhantes às que você passou se paralisam? Porque alguns conseguem tirar da fraqueza força para chegar onde querem.
Porque eles usam isso como combustível. Ontem na live aqui eu falei de quê? Da pedra. A pedra que está no teu caminho e você só olha para ela como desvantagem. Ela pode ser muito útil dependendo da maneira como que você usa. Não é verdade? Então passa a usar a sua dor, a sua raiva, os seus traumas, tudo isso para motivar você e não para te paralisar. Para te levar adiante, para te dar mais gás, para te dar mais energia, para te dar mais força. E assim você vai vencer a procrastinação. Coloque os motivos certos. Reúne os seus caquinhos. Reúne os seus pedaços em uma pessoa só. Reúne tudo, junta tudo. E você vai ver o poder que isso vai te dar. A energia, a força que isso vai te dar. A motivação que isso vai te dar. E quando a sua mente inconsciente estiver engajada com o seu projeto, estiver engajada com o seu sonho vai acontecer. Não do dia para a noite, porque tem coisas que precisam ser construídas, é claro. Mas vai acontecer, passo a passo. Tijolinho por tijolinho. Mas vai acontecer. Você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém. Você é um ser humano cheio de falhas, de defeitos, de contradições, mas de qualidades e de força incrível também. Basta você enxergar isso. Basta você aceitar isso e unir todos os seus lados, todas as suas emoções, toda a sua força, toda a sua energia em um só ser, você. A partir do momento que você cria um ambiente adequado, as coisas naturalmente acontecem. Só não aconteceu ainda porque você é quem está atrapalhando. A partir do momento que você cria as regras de como isso deve acontecer. Suponha que você quer sair agora para ir na padaria e comprar um pão para tomar um café. E a padaria fica a 2 quadras da sua casa. Só que você não focou no objetivo. O pão para o café. Esse é o motivo de eu sair de casa. É o pão para o café. Você focou na trajetória. E tinha uma ponte na rua. E essa ponte caiu. Não dá para passar por ali, mas tem outros caminhos. Você vai dar uma volta, mas você ficar ali paralisado, não, mas não tem mais a ponte, como eu vou passar? Não dá a volta. Ou nada, ou arruma um bote, ou um barco. Você já viu a frase de quem quer dá um jeito? E quem não quer, faz o quê? Dá uma desculpa, não é? Qual é a desculpa que você está contando para você? Qual é a mentira que você está contando para você? Que está te aprisionando, te limitando, roubando sua força, roubando sua energia e impedindo você de contar seus sonhos. É duro, é doloroso chegar nesse ponto. Sabe por quê? Porque é assumir a própria responsabilidade na vida. Esse é o ponto mais difícil. E para não assumir que a responsabilidade é sua, para não assumir que é só você que pode mudar a sua situação, aí você fica acreditando em outras mentiras, ou você cria as suas próprias mentiras. Eu sou preguiçoso e por isso que eu não consegui. Mentira, ninguém é preguiçoso. Todo mundo tem preguiça e tem coragem. Vê quando pinta uma coisa ali que você quer muito fazer, você vai lá e faz. Ah, eu sou procrastinador. Mentira, você não é procrastinador. Todo mundo tem isso. Nenhum ser humano que vive ou que viveu nessa terra, nenhum, todos, em algum momento, em algum contexto, em alguma situação, eles procrastinam também. E isso às vezes é até uma vantagem. Tem vantagem e desvantagem em tudo. Ah, eu sou bipolar. Ah, eu sou depressivo. Ah, eu sou pobre. Essas são as desculpas que você está contando para você para não
assumir a sua responsabilidade. Você está aceitando essas mentiras como verdade, essas mentiras te paralisam e acomodam as coisas. Encontrei o problema. Então é isso. É por isso que eu nunca vou dar certo na vida porque eu sou preguiçoso, já aceitei e boas. Não. Vai contando isso aí. E você vai continuar preguiçoso, vai continuar sem chegar lá. Vai continuar procrastinador. Compreende? Mas se você assume a responsabilidade, é duro. É duro entender. Mas depois que você assume, que você fala, não, agora o negócio é comigo. Não vai ter nada que te paralise. A ponte quebrou. Vou dar um jeito. Eu vou atravessar nadando. Eu vou dar uma volta aqui que vai ter que... Mas eu vou chegar lá. Eu vou conquistar o que eu quero. Eu vou conquistar o meu sonho. Porque aí você criou dentro da sua mente inconsciente o ambiente perfeito. E ela vai criar alternativas. Entenda que somente já faz isso. A gente tem um monte de ideias toda hora, não é? Mas a gente não usa essas ideias. Porque a gente não seleciona a ideia correta. A gente já tomou uma posição de que tem uma parte boa, uma parte ruim ali dentro e não é assim que funciona. Assume você a responsabilidade. E a partir desse momento, a procrastinação não vai mais existir. Porque você não vai conseguir ficar lá deitado, parado. Quando lá dentro de você, essa compreensão for verdadeira. Você não vai conseguir ficar parado. Aquilo vai te mover. Quando você perceber, você já vai estar com o pé na estrada. Você já vai estar com a mão na massa. Você não vai pensar muito para agir. O inconsciente é de ação, pessoal. Ele é de ação. Muito pensamento, muita filosofia. Essas coisas ajudam, mas às vezes também atrapalham. A consciente fica perdida lá. Muita oração. A oração é boa, é maravilhosa. É maravilhosa. Mas até na Bíblia está escrito que a fé sem obras é morta. E tem um exemplo ainda. Você vê uma pessoa com fome ali, que pena, está com fome, vou orar por ele. Aí você ajoelha e ora, e ora, e ora, e ora. Sendo que você tinha condição de você ajudar, você não deu uma parte do que você tinha para matar a fome. E você acha que a sua oração é que vai resolver? Você podia, a sua mão podia fazer? Você foi fazer a oração? É isso? Não é uma mentira que você está contando para você porque você não queria de fato ajudar? Você quer que Deus vá lá e faz o que você podia fazer. E cadê a sua responsabilidade? Para que você está aqui? Para que você serve? Estou falando para mim aqui, olhando para mim. Aprendi com o Rabino Dudu. Olhar para mim na live e dar umas broncas em mim mesmo. Por quê? É assim que as coisas acontecem. Tudo bem orar, tudo bem desejar. Mas só a obra, só a ação é que vai fazer as coisas acontecer. Ontem eu estava conversando com a Débora no Espaço Cuidar, inclusive. E a gente falando sobre isso. Tem pessoas que elas se espiritualizam, mas a espiritualidade delas leva elas para um caminho terrível, às vezes. O que é o problema daquela pessoa? Ela se espiritualizou. Olha o que gerou. Porque ela começa a achar que as coisas agora vão vir fáceis, que Deus agora e ela tem uma união mais íntima, e tudo vai acontecer de bom, de maravilhoso na vida dela, sem ela precisar fazer nada. Acredita nisso aí, vai ver onde você vai parar. Deus te fez com mão, com braço, com corpo que move, que faz as coisas acontecer. Pra quê, então? Ele podia te fazer só uma amebinha que fica lá sentada orando e as coisas acontecem. É o poder da ação que transforma a vida. E para que a ação aconteça, aí sim a oração é boa. Aí sim a filosofia é boa. Porque quando você coloca uma organização e cria aqui dentro, um ambiente favorável. Se você criar dentro de você um ambiente emocional favorável, um ambiente de inteligência favorável, tudo passa a acontecer naturalmente, porque a sua ação é natural. O se levantar, o ir lá fazer, se torna inevitável.
A louça da pia não vai se lavar sozinha, pessoal. Você tem louça para lavar? Pode passar um mês orando aí para você ver. Se você levantar. Ora para pedir a força, para pedir energia, tudo bem? Mas você precisa se levantar e ir lá fazer. Então essa é a live de hoje, pessoal. Cheia de bronca. Mas o que a gente às vezes está precisando ouvir. O que às vezes a gente está precisando entender. E o que a gente está precisando fazer. O poder da tua ação já está com você. E isso é que vai mudar a sua vida. Muito obrigado pela audiência de todos. A live fica aí gravada no nosso projeto Viva Feliz. Lembrando que todos os dias, às 7h07 da manhã, estamos aqui abordando temas que dizem respeito ao comportamento, à saúde emocional, à mente humana, à vida humana de maneira geral. Aceito sempre sugestões, manda direct, fala o que está achando, o que gostou, o que não gostou, o que concorda, o que não concorda, para eu aprender também, para eu melhorar também. Essa troca de informações é importante. Não compra tudo que eu falo como verdade. Não. Nem tudo é proveitoso. Mas tem uma parte que é. Aproveita o que é, leva para você a parte que fez sentido, que trouxe uma luz. Dá essa luz para mim também, com seu feedback, com aquilo que você está achando. Sugere tema, ou gostaria que você falasse sobre tal tema, sobre tal comportamento, sobre tal emoção. E a gente vai vir aqui com todo carinho, com todo prazer, tá? Entrando em ação para melhorar o mundo. Muita gente quer um mundo melhor. Todo mundo, aliás. Todo mundo, você quer um mundo melhor? Quer. E o que você está fazendo para esse mundo ser melhor? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua obra que está melhorando o mundo? Você quer um mundo com mais árvores frutíferas? Quer? Vai plantar. Começa a lançar semente. Começa a cuidar da terra. Naturalmente vai acontecer. Começa a plantar na sua vida. Começa a cultivar a sua vida hoje. Para ela ser melhor. Se você for um ser humano melhor amanhã, o mundo já vai estar melhor. Então é para isso que eu estou aqui hoje. É para isso que eu estou todos os dias às 7h da manhã. Para nos inspirar, para nos motivar, para nos trazer recursos espirituais, mentais, psicológicos, que nos levem à melhor ação, que nos levem àquilo que transforma de fato o mundo à nossa volta. Muito obrigado por tudo e até amanhã às 7h07 da manhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.